Não faço ideia do que os outros sentem neste momento, mas a visão daquele primeiro erg é cagaçante. RIM, República Islâmica da Mauritânia. Expedição dos Três Chaves. Sinto que no momento em que ali colocarmos os carros, vamos passar o resto do dia a tentar tirá-los de lá. Mas não dou parte fraco e na minha vez lá vou eu também. Afinal foi tranquilo e ninguém tascou de primeira. Enche a peitaça de ar e interiorizo que sou piloto do Dakar e que para a frente é que é o caminho. Não há pistas que possamos seguir e temos apenas como referência um rumo para a coordenada de uma última pequena povoação marcada no mapa da Michelin com o nome de Torino. Contamos com essa povoação depois de atravessarmos o El Amami para fazer uma última compra de pão fresco antes de continuarmos a grande travessia para o Maktia. O calor é sufocante, mas temos de fazer uma paragem para almoçar. Esticamos uma rede entre os carros para pelo menos termos por algum tempo a trégua de uma sombra. Ainda assim está uma brisa ligeira, o suficiente para partir um dos pontos de ancoragem da rede. O deserto é assim mesmo. Qualquer ponto de fragilidade aqui vai ceder e pode acontecer que uma pequena coisa resulte num grande desconforto, se não num grande problema que tens de resolver sem os meios adequados à mão. Por isso, se fizeres uma viagem destas, prepara-te. O tempo que gastares antes, agradeces depois. O rumo que escolhemos leva-nos por terrenos demolidores. Subidas de areia fofa que obrigam as viaturas a um esforço grande, noutras alturas é a pedra que nos obriga a manter a progressão a um ritmo muito lento. Agora temos ainda mais cuidado com os riscos que corremos, porque furar obriga-nos a reparar o furo no local. Mas pedras afiadas em zona de areia é algo com que não contávamos. Rodamos a menos de 7 km/h e por isso abandonamos o rumo definido e procuramos melhor sorte mais a sul. Resultou. Mas ao reencontrarmos a areia, começam os atascanços. Em parte porque as viaturas estão muito pesadas, mas também porque quem abre o percurso arrisca mais do que quem segue. E as dunas agora ganham dimensão. Não seguimos um rumo direito porque procuramos as zonas interdunares, evitando sempre que possível atravessar cristas. Gradualmente vamos ganhando confiança e o ritmo sobe, por vezes até aos 30 km/h. O método de gestão do grupo é o mesmo, mantendo uma distância de cerca de 100 metros entre viaturas.
E quando o sol começa a baixar no horizonte, procuramos um local abrigado e montamos acampamento para mais uma noite debaixo das estrelas. É tempo de baixar a adrenalina, jantar e trocar impressões sobre o dia que decorreu e do que nos poderá esperar no dia seguinte. A lua ilumina o deserto à nossa volta, quase como se fosse dia. O Kim fala-nos de viagens antigas e de uma África negra com mulheres de seios roliços. Um café e um whisky são luxos que aqui valorizamos como se fossem as melhores coisas do mundo. Falamos das imagens que registamos ao longo do dia e todos concordamos que não é possível levar mais do que uma ideia do que estamos a experienciar. Depois escutamos o silêncio que nos rodeia antes de adormecermos nas nossas tendas. O que não viveres hoje, amanhã não recuperas. Dia 10. Esta noite foi ainda pior que as anteriores quando estávamos na pista do comboio. Tivemos a nossa estreia com uma tempestade de areia com os devidos efeitos nos equipamentos. A minha tenda de jadilho provou uma vez mais que foi feita para estes ambientes. Mas por ainda não estar totalmente confiante, começo a ficar experiente em noites a dormir sentado. Retomamos o nosso rumo na direção de Turine e agora até os poucos arbustos de deserto que ainda encontrávamos começam a ser raros. As dunas crescem e alongam-se e finalmente temos a experiência imersiva que nos atrai para os grandes desertos. Por vezes perguntam-me o que vejo de interessante neste tipo de ambientes e respondo que aqui encontramos uma paz e um espaço que não existe em mais lado nenhum. Longe das pressões das cidades, aqui temos verdadeira liberdade. Aqui descobrimos o bom e o mal das pessoas que nos acompanham e com as quais contamos para os momentos tensos e também para as comemorações dos objetivos alcançados. Aqui não temos uma sociedade urbana desenhada para o consumo forçado, a dizer-nos o que podemos fazer e o que devemos comprar para sermos vistos como pessoas de sucesso. O sucesso aqui é ditado pelo companheirismo e pelo kit de unhas que nos permitirá levar pessoas e viaturas até ao objetivo planeado. Magalhães, espera que o kit está lá. Aqui, não insistas, estás a enterrar. Estás a enterrar aqui. Ok, tens a primeira metida, pá. Ali naquele sítio, também podemos passar. Eu acho que sim, até porque repara que lá, nós aqui é que perdemos e ali em cima é muito macio. Olha o Luís, olha o Luís. Mas ele está a sair, é? Está a sair, está a sair. Neste momento estamos a tentar ultrapassar uma formação dunar a caminho de Turine e estamos numa zona com várias dunas em que nos obriga a andar de um lado para o outro a tentar ver qual é a passagem. Anteriormente tivemos uma exibição do Kim, de modo como é que nos safamos no meio das dunas.
Chegamos finalmente à marca no GPS onde era suposto estar a povoação de Torino, conforme marca o mapa da Michelin. Mas afinal, onde estão as casas? Será que erramos assim tanto na georreferenciação do ponto? Então alguém aponta para uma sombra um pouco mais à frente e quando lá vamos ver o que é, encontramos o que resta de uma parede de casa. Percebemos então que a povoação há muito que foi abandonada e o deserto reclamou todas as edificações, cobrindo-as de areia e apagando-lhes a existência. Ali perto encontramos também um círculo de pedras onde em tempos alguém deve ter feito uma fogueira e um esqueleto de camelo que nos provocou um arrepio na espinha. Será que aquela foi a última refeição de um condenado pelos rigores do deserto? Então alguém se lembrou que tínhamos pão para comprar em Torino, mas que talvez fosse melhor não esperar pelo padeiro. A risada quebrou as más vibrações e todos regressámos às viaturas para retomar o caminho. Estamos agora em pleno Magtier, um grande troço do gigantesco Saara e temos um ergue para transpor. Atascamos agora com maior frequência, sobretudo quem toma a iniciativa de procurar uma forma de ultrapassar os obstáculos. No grupo há quem critique o nosso operador de câmara por não ajudar a desenterrar carros em vez de registar o momento em vídeo, pois eu agradeço o empenho em não ceder às provocações, porque esse é um papel importante e que nos permitirá depois usufruir da terceira fase da viagem, que é recordar. Não ver esse papel como parte integrante do trabalho de equipa é uma boa demonstração de limitação de raciocínio, mas isso sou eu a achar coisas. Ultrapassamos finalmente aquela cadeia de dunas chamada Erg e retomamos o ritmo mais cadenciado.
mas não demoramos muito até encontrarmos mais uma grande subida a que se segue a inevitável grande descida. Quando a coisa parece mais arriscada, vamos lá ver a pé. A técnica passa por sentir a areia e procurar onde é mais compacta e com uma subida menos abrupta. Se o pé sente a areia a ficar frouxa, volta-se atrás e procura-se alternativa. Quando se chega ao topo, desce pelo mesmo caminho e de volta aos jipes, agora é só seguir as nossas próprias pegadas com confiança, porque já sabemos onde o piso é mais compacto. Nós esperamos. Pela tua esquerda, pela tua direita, desculpa. Seguir esse corredor. Esse corredor à tua direita. Voltamos a encontrar um troço com muita pedra e volta a furar. É o mesmo pneu que reparei em Zoerate, o que me leva a desconfiar que o trabalho não ficou bem feito. Em vez de reparar o furo, para não demorar, troco toda a roda. Sobe duna, desce duna, roda depressa, roda devagar, a 360 graus a vista é de ergue e muito raramente uma ou outra acácia. E é à sombra de uma dessas raras árvores que abrimos mais uns enlatados para almoçar. Por esta altura já começa a ser um clássico rezar papel a um bendito melão que o Luís guarda no frigorífico como se fosse um santinho no altar. Mas desta vez o Luís cede e abre o melão. Comemoramos!
E se há coisas que em casa nos parecem banais, uma fatia de melão gelado neste lugar é algo pela qual qualquer um de nós daria um rim. Ainda hoje sonho com aquele momento e raramente sinto a falta do rim. Ficamos por ali algum tempo porque estamos na hora de maior calor. Com o sol a pino também é a pior altura do dia para ler o terreno. Sem sombras que criem as formas tridimensionadas que nos mostram as depressões e elevações na areia, é bem mais perigoso rodar a esta hora. Alguns aproveitam para dormir ou dormitar no chão à sombra dos carros. Depois retomamos o percurso e com ele os rituais de viagem. Atasca, desenterra, acelera, desacelera e atasca de novo. Chegamos então a um ponto onde teríamos de tornar definitiva a decisão de ir na direção do Poço de El Baed, mais a norte e perto da Argélia, ou do Poço de El Galoia, mais a sul, opção que encurta este troço da viagem que requer maior autonomia. Na verdade, a decisão até já tinha sido tomada em Zoerat, mas o Kim quis ter mesmo a certeza de que o sono não nos moldou o sentido de voto. Fazemos por isso uma paragem e a argumentação é feita de forma empolgada. Como ninguém cede na posição, acabamos por ter de fazer outra votação vinculativa. O grupo decidiu seguir o plano original combinado em Zoerat e apontou ao Poço de El Galoia. Selamos o acordo com o whisky que agora chamamos de shot de atitude. Fujam! Começa novamente a chegar ao fim, pelo que procuramos o local de acampada. A temperatura está ligeiramente mais baixa, o que nos permite apreciar melhor os encantos do deserto. Os rituais diários de viagem repetem-se e nem nos ocorre pensar que estaríamos melhor noutro lado qualquer. Comemoramos a vida com tudo o que ela tem para nos oferecer.